Pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso workshop, conforme prometido. Então, tivemos que gravar aqui para depois publicar para vocês todas as informações pertinentes a cursos, a valores, às universidades e a maneira no qual você pode ingressar no ensino ali de qualidade na Europa e de uma maneira mais específica em Portugal. Então, iniciando minha apresentação, meu nome é Juliano Ferraz, eu sou professor universitário, em torno de 10 anos atuando aqui no Brasil, e agora iniciei minha carreira lá também no exterior, em Portugal, onde nós estamos ministrando alguns cursos superiores, e quero te convidar a conhecer mais esse mundo, a conhecer mais dessas possibilidades, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua profissão e na sua carreira. Sendo assim, quero iniciar falando do Instituto Stricto Sensu. Então, essa empresa no qual você foi abordado viu em você a possibilidade de você se tornar um aluno universitário ali de universidades portuguesas, para que você faça um ensino stricto sensu, ou seja, um mestrado ou um doutorado em Portugal. E o interessante de tudo isso é que é totalmente em português. Isso facilita muito a nossa comunicação, uma vez que o inglês não é uma língua tão difundida assim no Brasil. Mas mesmo que você saiba o inglês, é muito complicado nós estudarmos inglês em uma outra realidade, em uma outra localidade. Então isso é muito complexo, até mesmo para nós associarmos ali o conteúdo técnico e com também a língua que não é a nossa língua nativa. Portanto, isso facilita muito o nosso entendimento, sendo o curso 100% em português e também tendo aí Portugal como a nossa sede, ali de execução desses estudos. Portanto, o Instituto Stricto Sensu ele foi criado para fazer esse intermédio entre você, aluno brasileiro, aluno aí de repente angolano, moçambicano, até as universidades ali em Portugal. E nós temos então parcerias com algumas instituições, algumas universidades, outros institutos politécnicos, para fornecer a você grande capacitação técnica e também pessoal, para que você consiga desenvolver a sua função enquanto gestor da sua organização de uma maneira muito plena. O interessante é que esses certificados eles são válidos por toda a União Europeia, ou seja, os 28 países da União Europeia vão reconhecer o seu título como mestre ou como doutor ali naquele país no qual nós estamos tratando. E assim também você consegue revalidar esse diploma no Brasil ou também na África, no país de origem. Você consegue então fazer a revalidação porque nós atendemos todos os requisitos do MEC, nós atendemos ali os protocolos que o MEC exige para a revalidação de um diploma exterior. E isso é importante na sua decisão, porque isso muitas pessoas me perguntam, muitos candidatos, eles me questionam como é feito essa revalidação. Então, pelo fato do nosso curso ser oferecido de uma maneira presencial, 100% presencial no país ali, imerso na cultura europeia, nós conseguimos então comprovar de uma maneira efetiva que você realizou esse estudo, no caso em Portugal, lá na União Europeia, e aí isso é uma das exigências do MEC, que o curso precisa ser presencial no país de origem, no país no qual emitiu esse certificado, e isso facilmente nós conseguimos comprovar, além de todos os créditos que são ali disponíveis ali para você, ali em Portugal. Esses créditos são validados nos créditos aqui brasileiros também. Lá na Europa é ECTS que chama esses créditos europeus, e aqui nós então vinculamos esses créditos à realidade do nosso MEC. E isso faz com que o seu certificado é revalidado através de uma plataforma chamada Carolina Bori, que você pode entrar no site aí, é do governo federal, e você coloca ali naquele site, faz um upload da sua documentação para que seja avaliado e revalidado o seu diploma de acordo com uma universidade brasileira que também tem algum curso que é dentro daquela temática. E é assim que funciona a nossa revalidação. Isso nós auxiliamos todo o processo educacional que você vai fazer conosco. Isso é, nós temos um serviço chamado Concierge Educacional, que já está incluso se você for um dos nossos alunos, onde nós te ajudamos
desde o momento da escolha da sua passagem aérea, hospedagem, alimentação que você vai ter em Portugal, até o momento da revalidação do seu diploma lá aqui no Brasil ou até mesmo em outro país que você possa ser nativo. Dentre essas informações que eu estou te passando, faz com que você entenda que o nosso compromisso é com você. Nós queremos não somente que você estude na Europa, mas nós queremos certificar, garantir que você vai conseguir ter êxito nessa certificação internacional que você está almejando. E você que é profissional liberal, você que é gestor de grandes empresas, você que está querendo dar um upgrade na sua carreira, esse curso é para você. Então nós temos diversas áreas de ensino que nós vamos oferecer, cursos aí na área de gestão, cursos na área de tecnologia, na parte aí relacionada à parte social, mas eu quero te passar detalhadamente cada um deles. Então eu quero fazer com que esse workshop seja produtivo, que seja um momento no qual você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Nós recebemos dúvidas aqui diariamente, no momento que nós ali também estamos na internet, vários candidatos vão enviando perguntas e essas perguntas vão ser esclarecidas aqui a você, ok? Então por isso eu quero que você veja esse vídeo até o final e você então tenha aí toda uma análise relacionada a essa informação que eu quero te passar. E se por acaso eu não esclarecer alguma dúvida que ficou aí pendente, você tem toda a liberdade de nos contactar, fazer aí seu comentário no vídeo abaixo, que certamente nós vamos te responder, ok? Então, quero começar te falando da modalidade do nosso curso. O nosso curso não funciona na modalidade europeia tradicional, isto é, a Europa ela tem um calendário educacional diferente do Brasil. No Brasil nós temos um período de janeiro a junho, depois a gente começa novamente ali em agosto até dezembro. Na Europa não é assim, as aulas começam ali em março, então eles têm um período letivo diferente do nosso. Então, nas universidades europeias não existe a modalidade intensiva e de férias, que a gente chama de modular. Então isso não existe nessas universidades. Então se você, candidato, ligar para uma dessas universidades e falar que quer se matricular em um curso modular e intensivo, se for nessas duas instituições que nós temos parceria, certamente eles vão direcionar o seu contato à nossa empresa, ao Instituto Stricto Sensu. Então, para você entender, essa é uma modalidade exclusiva para alunos aqui do Brasil e também ali da parte da África, Moçambique, enfim, Angola. Nós temos esse público-alvo para poder ter ali uma inserção e uma imersão dentro desse conhecimento de uma maneira intensiva e modular em Portugal. As aulas geralmente acontecem em janeiro e em julho, para poder garantir com que esse período de férias, que é bem delimitado por nós brasileiros, venham a ser obedecidos. Então, você que tem aí, de repente, filhos na escola, você que é professor universitário ou professor de ensino secundário ou primário ou educação infantil, talvez, você que tem, então, esse período de férias bem estabelecido, bem delimitado, esse curso é justamente desenhado para você que consegue tirar férias dentro desse período, janeiro e julho. Pode ser que outros cursos a gente consiga ter meses diferenciados. Isso só vai acontecer se nós conseguirmos fechar turma para meses diferentes de janeiro e julho. Mas de uma regra geral, os brasileiros eles já entendem que janeiro e julho são meses de férias. Inclusive é alta temporada, em qualquer localização, em qualquer viagem que você faz, se torna alta temporada esses meses. Então, esses meses foram escolhidos para que você pudesse ser beneficiado e conseguisse então dedicar o seu estudo de mestrado, de especialização ou de doutorado dentro dos meses de janeiro e julho. Então, quando eu falo de janeiro, então eu falo de 3 semanas imersos dentro da universidade. Como é que funciona isso, professor? Então, o aluno ele chega lá em Portugal dias antes do curso começar, e aí numa segunda-feira esse curso começa e as aulas vão de segunda a sexta-feira, então de 8 às 19 horas, com 1 hora de almoço.
Então, eu estou falando de 5 horas de manhã com um professor e 5 horas à tarde com outro professor de outra disciplina. Então, por dia, o aluno estuda 10 horas aulas. Isso vai de segunda a sexta e pode ser que até sábado tenha algum tipo de atividade. Essas atividades, pessoal, elas são atividades presenciais, mas que o professor também delega funções, delega trabalhos, delega artigos, delega atividade extra classe que você vai precisar então de executar e levar dentro daquele período de aula. Então não se engane, você não vai a passeio a Portugal. Não tenha expectativa que você vai conhecer a Europa dentro desse período, porque não vai. Pelo menos nessas 3 semanas de aula, você fica imerso e tem muita atividade para ser executada dentro desse período. Então, ao finalizar esse período aí de janeiro, que é o exemplo que eu estou passando para vocês, então você termina o primeiro módulo do seu mestrado. Mas a parceria que nós fizemos com essas instituições garante dupla titulação, ou seja, pelo menos nesse primeiro momento que você for em Portugal, você vai ter já o título de especialização lato sensu, né, tendo esse primeiro módulo do mestrado concluído, para que você já tenha essa dupla titulação. A primeira vai ser essa lato sensu, especialização. Quando você retorna para fazer o seu segundo módulo, esse segundo módulo vai somar junto as matérias que você fez ao primeiro e todas essas matérias vão ser consideradas matérias do seu mestrado. Nós sabemos, da área de educação, que lato sensu, especialização, não conversa com estrito sensu, né? Não é compatível essas matérias. Mas entenda uma coisa, na Europa, essas matérias, desde o primeiro módulo ao segundo módulo, vão ser matérias de mestrado, são matérias de estrito sensu. Porém, como o título é superior, é maior do que o lato sensu, as universidades entendem que elas podem emitir um certificado de lato sensu para você. Então, não entenda que se você tiver um lato sensu, uma especialização feita no Brasil ou no exterior, e eu não consigo aproveitar essas disciplinas para o nosso mestrado. Não consigo fazer isso, porque as matérias de lato sensu, de especialização, elas não são as mesmas do que o do mestrado. Nós só fazemos essa modalidade porque desde o primeiro módulo nós emitimos, nós lecionamos, nós ministramos matérias de mestrado, ok? Estrito sensu. Por isso nós conseguimos aproveitar ela para o segundo momento e o conjunto todo se tornar o seu mestrado no título que você escolher. Então estou te dizendo de dupla titulação, uma especialização lato sensu e um mestrado estrito sensu. Uma vez compreendido isso, essa é a modalidade mínima que eu te ofereço, porque tem uma outra instituição que nós vamos apresentar aqui, que ela te dá 3 certificações, que é no primeiro módulo lato sensu, especialização, no segundo módulo um outro lato sensu, e você defendendo a sua dissertação, que é necessário, obrigatório para qualquer mestrado, presencialmente, junto à banca, né, de professores lá em Portugal, e lá eles chamam de júri. Você então vai ter o primeiro lato sensu, especialização, o segundo lato sensu também especialização, e defendendo a sua banca, o seu trabalho de dissertação, você conclui então o mestrado. Então você tem 3 titulações. Agora eu peço para você imaginar isso. Quanto isso deve custar? Você fica imaginando fazer 2 especializações e mais um mestrado. Esse título, dentro de algumas universidades aqui do Brasil, a gente tem especializações, MBAs, em algumas instituições, como aí a Fundação Dom Cabral, IBMEC, essas fundações que são de um alto nível, né, educacional. A gente fala de uma especialização em torno de R$30 mil. Isso é algo verdadeiro que está dentro dos sites dessas instituições. Então, se você for parar para pensar, você fala, não, então 30 mais o mestrado, então esse curso é muito alto. Mas, na verdade, você vai se surpreender com o valor de tudo isso. Por isso, eu quero que você fique até o final do vídeo, onde eu vou tratar de valores para você, e você certamente vai se surpreender com o valor do curso no qual nós estamos oferecendo, ok? Assim também, dentro dessa modalidade, quando você retorna para o seu país, você teve lá suas aulas presenciais
né, lá em janeiro, como eu disse no exemplo anterior. Então você teve suas aulas presenciais e você retornou para o seu país de origem. O que fazer então? Dentro desses meses que você fica aqui no Brasil, executando a sua atividade, tendo seus compromissos, você vai ter que enviar atividades, algumas atividades, lá para os professores que você já teve aula anteriormente. Ou seja, não é estudo à distância, não é isso. São trabalhos realizados das disciplinas no qual você cursou. Então, essas disciplinas vão gerar trabalhos, artigos acadêmicos, algum projeto para ser desenvolvido, que certamente vão ser iniciados nesse momento lá presencial, e você vai continuar esse projeto aqui no Brasil ou no país no qual você mora. Dentre essas informações, você no final então desse primeiro módulo é a conclusão da parte presencial que nós tivemos lá em Portugal, mais esses trabalhos que nós fizemos então, que foram enviados online. Aí nós fechamos o primeiro módulo, ok? No segundo módulo, em julho, nós temos a mesma metodologia, 3 semanas em Portugal, de 8 às 19 horas, 1 hora de almoço, 10 horas aulas dia, 3 semanas de aula, exatamente igual. E os trabalhos da mesma maneira. Você vai entregar os trabalhos posteriormente, depois que você retorna para o seu país de origem. Então, falando desses 2 módulos, você conclui as disciplinas do seu mestrado e das suas especializações. Uma vez concluídas as suas disciplinas, você agora tem que se preocupar com a sua dissertação, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho você vai ser orientado por um professor, né, da universidade, de acordo com o tema que você escolhe. Juntamente com ele, ele fala para você quais são as linhas de pesquisa que ele atua e você ali encaixa o seu projeto de acordo com essas linhas de pesquisa. Então, até uma dúvida que muitos perguntam, quais são as linhas de pesquisas de determinado curso? Nós não temos isso definido. O curso, por exemplo, de gestão empresarial, você pode escrever em qualquer assunto dentro da gestão empresarial. Então isso você pode falar de finanças, pode falar de marketing, pode falar ali de custos, você pode falar de qualquer área relacionada à gestão. Agora, você vai buscar o orientador de acordo com a competência no qual você quer escrever. Então isso que você faz no final dessas disciplinas que você vai cursar, ok? Então, terminando essas disciplinas, nós vamos então passar por uma segunda fase, que é a fase da elaboração da sua dissertação. Então você vai ter uma orientação com o professor lá de Portugal online. Então você vai montar um pré-projeto, vai ser aplicado lá em Portugal, eles vão verificar a coerência do seu projeto e você vai dar continuidade à execução, à formatação, à confecção dessa dissertação. Então, ao terminar essa dissertação, o seu orientador dando um ok, falando que sua dissertação está pronta para apresentação, você retorna na universidade para você defender junto à banca de professores que vão te arguir, vão te perguntar informações referentes ao seu trabalho. Uma vez defendido, você tem o título de mestrado da universidade, né, no qual você se matriculou e válido por toda a União Europeia. A partir do momento que você pega esse certificado, você já tem um certificado válido pelos 28 países da União Europeia. E aí nós vamos revalidar aqui no Brasil. Para revalidar, em torno de 3 a 6 meses que é a revalidação aqui no Brasil, e nós podemos revalidar ele tanto em instituições públicas ou privadas. Então, dentro dessas universidades que a gente pode escolher, fica ao gosto do aluno de repente validar o seu diploma em uma particular ou uma pública. Nós só vamos entender quais são as exigências de cada universidade. Não significa que se uma universidade não quiser revalidar o seu diploma, outra também não vai revalidar, não existe isso. Você submete o seu trabalho a uma universidade, onde ela faz uma avaliação, em qual base, né? Vai ser de acordo com o corpo docente, de acordo com a universidade, de acordo com a qualidade do seu trabalho, da sua dissertação, né? Tudo isso vai fazer com que a universidade entenda que o seu diploma ele é um diploma válido ou não para o Brasil. Por que tudo isso acontece? O MEC ele é muito rigoroso na questão dessa revalidação, mas nós estamos tranquilos porque nós
formatamos esse curso de mestrado e doutorado pensando já na revalidação aqui no MEC. Então as universidades europeias, ela nem tem tanta rigorosidade assim, por exemplo, do curso ser 100% presencial. Os cursos lá na União Europeia, muitos são à distância, muitos são híbridos, né, que tem partes à distância, partes presenciais. Então, mas a minha exigência foi que esses cursos fossem estruturados 100% presenciais para que nós consigamos fazer a revalidação aqui no Brasil. Então nós pensamos em todo esse caminho justamente para a revalidação aqui no MEC, no qual é um órgão bem rigoroso e no qual nós precisamos nos submeter. Ok? Entendido essa parte do funcionamento então desse curso, nós temos aí uma tabela, uma legenda que você pode consultar. Lá no nosso site tem exatamente no momento que você faz a matrícula e vai no primeiro momento presencial em Portugal, depois de 6 meses você retorna para fazer o segundo módulo. Então, ou seja, da matrícula, que é o marco zero, que você foi para Portugal, até o momento de 6 meses, quando você retorna para fazer o seu segundo módulo, depois ainda você tem 1 ano e meio para completar 2 anos, para você concluir todo o seu mestrado. Então, a nossa meta, o nosso planejamento é que você conclua esse mestrado em 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio você consegue concluir todo o mestrado. Mas esse é o nosso planejamento. Pode ser que dê alguma coisa errada para que você consiga até 2 anos concluir o seu mestrado. Aí você pode perguntar, professor, posso concluir antes? Você até pode, só acho um pouco provável, porque quando você retornar do seu segundo módulo de matérias, você vai ter vários trabalhos para poder apresentar e você enviando esses trabalhos, mais executando a sua dissertação, eu acho pouco provável que você defenda a sua dissertação menos do que 1 ano, por exemplo, de curso. Mas fica aberto aí o desafio, ok? Então, essa metodologia, o reconhecimento, eu já falei, eu espero que esteja claro, mas no nosso site ssportugal.com tem lá o FAQ, que você tem as perguntas ali mais frequentes e que explica tudo isso que eu estou te dizendo. Então você também pode perguntar de uma maneira específica se eu não conseguir sanar a sua dúvida ou esclarecer em algum ponto. Falando então das instituições, eu quero te apresentar então o Instituto Politécnico, que é o ICE. É um instituto que tem mais de 40 anos de atuação ali em Portugal. Ele tem ali não somente sedes em Lisboa, como também em outras cidades ali de Portugal. Então é um instituto bem consolidado, é um instituto particular e que ele tem um foco muito grande nessa parte social, na parte educacional, na parte relacionada à gestão de turismo. Então tudo isso ele beneficia e se qualifica, né, e se destaca dentre as outras universidades em função desse compromisso que eles possuem dentro das áreas mencionadas. Então, o diretor, o Dr. Luiz, ele fez questão de gravar um vídeo para te dar boas-vindas, para poder te mostrar a estrutura e para te explicar um pouco daquilo que eu acabei de te falar. É bom você ressaltar e perceber nesse vídeo que vai passar agora há pouco, que ele cita que são 3 titulações. Ele fala no primeiro módulo lato sensu, no segundo módulo outro lato sensu e na defesa da sua dissertação, aí sim você tem o diploma stricto sensu, ok? Então perceba como ele vai te saudar, olha qual que é a estrutura desse instituto, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Passa o vídeo aí. Estimados estudantes brasileiros aos mestrados do ISCE, o meu nome é Luís Picado e dirijo-me a vós na qualidade de Presidente do Instituto Superior de Ciências Educativas. Gostaria de vos dar as boas-vindas e dizer que na nossa instituição, com 4 décadas de existência, trabalhamos o desenvolvimento da investigação, da docência e da extensão comunitária na grande área das ciências de educação, das ciências do desporto, das ciências sociais e humanas, da multimédia e do turismo. O ISCE está situado em Odivelas, a 15 minutos do centro de Lisboa. Temos um campo académico único, com cerca de 2,5 hectares, preparado com instalações para o ensino, para a investigação, para as práticas laboratoriais, aplicado às nossas diferentes áreas científicas. O mestrado que hoje apresentamos tem uma característica identitária.
é oferecido por professores portugueses, sendo um curso com pessoas com ampla experiência do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, mas também com grande humanismo e com grande capacidade de se debruçar nas situações particulares e atender às multiplicidades culturais e às múltiplas circunstâncias da vida. O mestrado é constituído por 3 módulos. No primeiro módulo, 100% presencial, os estudantes brasileiros terão a oportunidade de, em Portugal, realizar um curso de mestrado que se inicia com a conclusão do primeiro módulo e a obtenção do certificado de pós-graduação. Posteriormente, no início do segundo módulo, temos também início um curso com professores portugueses 100% presencial, cujo o sucesso também levará à obtenção de um segundo certificado de pós-graduação. Iniciando-se então a terceira e última etapa, precisamente o terceiro módulo, em que os estudantes vão aplicar os seus conhecimentos produzindo uma investigação que permite, finalmente, a defesa da mesma com êxito e a obtenção do grau de mestrado. Um grau com reconhecimento em toda a União Europeia. Estamos esperando por você aqui no ISCE. Prezado estudante brasileiro, não hesite em vir à nossa instituição, porque será uma experiência frutuosa para si, para nós, para todos aqueles que se importam em fazer mais e melhor. Até já, até breve. Um grande abraço. Pessoal, então vocês viram aí o nosso diretor falando dos cursos, falando das áreas no qual eles atuam. Você viu a estrutura, como é muito boa, como que 2,5 hectares, né, ali de área construída. Então é um grande campus, fica numa área bem privilegiada de Lisboa, a 15 minutos do centro de Lisboa, na região metropolitana, e você vai ser muito bem assistido nessa instituição. Eu quero te falar que nessa instituição, ICE, que é o Instituto Politécnico, você tem ali 3 cursos sendo oferecidos, tendo 3 titulações cada curso que eu vou te falar. Então, o primeiro curso eu quero te falar da educação especial. Então, é uma área no qual educadores podem participar, qualquer tipo de área da educação, seja matemática, filosofia, física, química, biologia, qualquer uma dessas. Ou talvez ali o ensino primário, o ensino infantil, né, pedagogos, profissionais dessa área, eles podem sim se inscrever na parte de educação especial. Trata, né, de um curso voltado para crianças, para pessoas no qual adquiriu alguma síndrome, né, ao nascer ou desenvolveu ao longo do tempo, e você então vai ser um profissional apto a lidar com essas questões. E nós sabemos que hoje no mercado, cada dia que passa existe uma ascensão para esse profissional. Toda sala de aula, toda escola tem sempre um público que precisa ser atendido, precisa ser ali beneficiado com um profissional competente e qualificado. E esse curso ele vai fornecer isso. O interessante desse mestrado em Educação Especial é porque você vai ter então 3 certificados. O primeiro módulo nós conseguimos ter uma pós-graduação em Gestão Educacional. O segundo módulo é relacionado a uma pós-graduação nessa parte de inclusão de pessoas especiais. E o terceiro módulo, que é a dissertação que vai ser apresentada no júri, você consegue então completar então o seu mestrado de Educação Especial. Não somente as pessoas que trabalham na área da educação, ou profissionais como psicólogos, terapeutas, também é muito bem-vindo dentro desse mestrado. Então, uma área muito interessante, muito abrangente e bem interessante para você. Também eu quero te falar do curso de Gerontologia, também por esse instituto. Então, é um curso relacionado à parte do envelhecimento humano. Então você que é profissional que lida, né, com os idosos, que lida aí relacionado a essa parte de envelhecimento, você é convidado a participar desse curso. É um curso de intervenção, um curso bem prático de intervenção nessa parte de instituições gerontológicas. Então, eu estou falando de instituições de longa permanência, eu estou falando de clínicas para idoso, eu estou te falando de repente de instituições que trabalham com esse público e profissionais da área da saúde no geral, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogos, enfim, é um leque de possibilidades para a formação nesse mestrado de gerontologia e é uma área muito em crescente, né, aqui no Brasil, até mesmo por causa da barriga demográfica. Nós sabemos aí que os nossos pais, nossos avós, então ali tinham 15 irmãos, 10 irmãos e todos eles são idosos. Então a gente vê que essa barriga demográfica está muito grande no Brasil e de agora para frente, até 2050, nós vamos ter uma alta porcentagem de idosos aqui no nosso país.
Quando a gente fala da Europa, nem tem como comparar, porque a Europa de fato é um lugar no qual idosos reinam naquele lugar. Então, profissionais dentro dessa área vão ser muito bem, são profissionais muito promissores e que vão sim ter uma carreira em grande elevação. E por último, dentro do Instituto Politécnico ainda, eu quero tratar com vocês sobre um curso de treinadores de futebol. Então o mestrado ele chama Mestrado em Treino Desportivo, que lá em Portugal é o título. Então, é um mestrado específico para você que é treinador de futebol. Nós vemos aí pelas nossas mídias que os treinadores portugueses têm tido grande aí visibilidade no mundo, têm ganhado vários títulos, né, de clubes importantes aí no Brasil. Então, nós queremos então desafiar você que é técnico de futebol, que de repente fez uma graduação aí em educação física ou em alguma área relacionada ao esporte e que deseja então fazer esse mestrado nessa área de treinamento, né? No caso, ser um treinador de futebol. Então, esse mestrado é para você que também tem grandes possibilidades no mercado e eu entendo que essa é a instituição certa para você, ok? Então, falando do Instituto Politécnico, do ICE, estão aí então as imagens, estão os cursos. E aí agora eu quero falar para você de uma outra instituição que nós estamos representando, que é a Universidade Atlântica. Da mesma maneira, eu quero passar um vídeo para que você consiga entender a amplitude dessa universidade. Eu quero te adiantar que essa universidade ela tem um grupo mantenedor e esse grupo chama Carburis e agora o nome está sendo transicionado para Artificial. Então, ou seja, esse grupo ele é um dos mais ricos da Europa, tem sede ali na Espanha. Então, assim, é uma universidade muito bem equipada e muito bem suportada por esse grupo, né? Então, é um grupo que mexe de uma maneira muito específica na área da engenharia de fábricas, mas também muito pesado na parte de aeronáutica. Então, você que é da parte de engenharia, de fato, essa é uma universidade muito apropriada para você desenvolver a sua carreira. Então, antes de continuar falando desses cursos, eu quero que você passe o vídeo. Já é um vídeo institucional, não é um vídeo tão direcionado a você, mas é um vídeo institucional dessa universidade. E também, eu não vou colocar nesse workshop, mas eu vou deixar publicado também no nosso canal, os cursos que falam específico tanto da área de engenharia quanto da área de sistemas de informação. Só vou ficar te devendo da área de gestão, porque esse vídeo ainda não foi desenvolvido, porque está sendo feito então um vídeo mais atual, mais abrangente e que parece mais com a universidade no momento no qual ela está vivendo. Então solta o vídeo institucional da Atlântica e voltamos a conversar agora mesmo. Até lá! Então, pessoal, retornando agora, uma vez que você aí assistiu o vídeo da Atlântica, então você viu o quanto que essa universidade tem uma grande abrangência, atuação nessas partes no qual eu comentei anteriormente. Então, quero falar um pouco dos cursos no qual ela oferece. Quero começar com a parte da engenharia aeronáutica, que é um curso relacionado para você que é profissional dessa área. E eu te falo que é um curso que eu posso falar que é a menina dos olhos da Atlântica, essa parte aeronáutica. Porque o profissional que entrar para a área aeronáutica certamente vai ter empregos ali garantidos, né?
dentro da Europa, dentro ali de Portugal, principalmente ali na Espanha, porque a própria Carbures, ela contrata alunos da Atlântica, porque nem todas as universidades formam profissionais aí da área aeronáutica. Então a Atlântica acaba sendo uma universidade ali, uma das poucas que formam esses profissionais e que forma justamente muito aplicado àquilo que a Carbures precisa. Eu não posso te dar garantias, mas eu posso te falar que nós estamos fazendo um acordo com a mantenedora para poder contratar os melhores alunos do curso de engenharia, de cada uma dessas engenharias que eu vou apresentar para você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é interessante para a instituição, né, ter com que esses profissionais atuem no mercado de trabalho. E uma coisa que eu vou falar não só da Atlântica, tanto também como o Instituto Politécnico, que esse curso de mestrado ele é muito aplicado à realidade do mercado de trabalho. Então, não são cursos teóricos, são cursos muito relacionados a cases, a práticas, a laboratórios e que você vai ter grande ascensão profissional com esses cursos. Então, falando da aeronáutica, quero então introduzir um segundo curso na área da engenharia, que é a parte de engenharia de materiais. Então, você que é químico, você que é engenheiro de materiais, você que mexe com essa parte de materiais de uma maneira mais específica, talvez a física também entra muito nisso. Então, para o engenheiro de materiais, o mestrado da engenharia de materiais, ele vai te dar muita capacitação técnica para mexer com formação de materiais e muito relacionado à aviação também e a parte estrutural. Não tenho dúvida que esse curso tem grande saída na Europa, como também aqui no Brasil, né? Muitos também engenheiros mecatrônicos, engenheiros mecânicos procuram esse curso para complementar, né, aí a sua parte técnica e ter essa grande ascensão profissional que nós entendemos que é pertinente para a sua área. Também uma terceira engenharia, nós estamos falando da engenharia de fábricas. Essa engenharia é comparado à nossa engenharia de produção, né? Então lá eles chamam gestão de fabrico, que é engenharia de produção, é engenharia de manufatura. Então nós vamos falar de arranjos produtivos, nós vamos falar sobre a parte de produção em si, nós vamos falar de sistemas de produção. Então são cursos muito aplicados ao mercado, como eu continuo repetindo aí a você, e entendendo que essa capacitação ela só tem a agregar você que é engenheiro ou você que é dessa área técnica e que quer aprofundar dentro desses conhecimentos. Então, eu tenho essas 3 engenharias aí da Atlântica e tenho também mais outros 2 cursos, um relacionado à gestão e um relacionado à tecnologia da informação. Quero te falar, nessa quarta opção de curso, do curso de Sistemas de Informação e Tecnologia, né? Então, que a Atlântica também oferece. É um curso muito aplicado, ali você vai conhecer sobre BI, você vai ver sistemas ali informatizados, você vai falar sobre rede, você vai ver conteúdos relacionados à inovação, a tendência mundial de tecnologia, você vai ver robôs, a parte mecatrônica ali muito apropriado, a robotização, a padrões de produção, você vai ver algo muito interessante aplicado a essa parte de tecnologia. E tenho certeza que você, profissional de tecnologia, apesar das certificações que são muito exigidas dentro do mercado, na sua área, você vai conseguir ter grande conhecimento também nessa parte de TI e de sistemas de informações. Então, eu acredito que você também vai ter uma formação muito abrangente e que vai te proporcionar grandes possibilidades no mercado, uma vez que tudo é tecnologia, não é verdade? Então, nosso mundo não vive mais sem a tecnologia. Então, quero falar também sobre a parte de gestão. É uma parte que eu sou até suspeito para falar, sou administrador, fiz mestrado da área de gestão e sei que esse curso é muito interessante. Você que teve uma ascensão profissional, que você que coordena pessoas, você que supervisiona alguma equipe, você precisa fazer esse curso. Lá nós vamos falar sobre gestão de pessoas, capital humano, vamos falar sobre essa parte de capital intelectual, vamos falar de tecnologias aplicadas a organizações, custos, finanças, nós vamos tratar de pequenas e médias empresas, vamos falar sobre novas tecnologias, tendências empresariais,
Ou seja, é um curso que certamente você vai ter um grande conhecimento nessa área de business e vai complementar muito a sua vida, a sua carreira. E o interessante é que no Brasil, o mestrado em administração, que é muito procurado inclusive, ele sempre inicia ali no seu processo seletivo com a prova da ANPAD. Mas eu te garanto que na Europa não existe essa prova, é uma prova, na Europa a gente não tem nenhuma prova específica de nenhum desses cursos que eu ofereci. Eu vou te explicar como que é feito o processo seletivo logo após, mas eu quero te dizer que você não precisa fazer a prova da ANPAD para você se matricular aqui no curso de mestrado em gestão. Isso tranquiliza também aquelas pessoas que não fizeram gestão, né? Que não fizeram administração no seu curso de graduação, fizeram outros cursos, mas que hoje desejam ser mestre nessa área de gestão. Ok? Então, eu quero dizer que você vai ter uma grande escolha também optando por esse curso. Então, agora eu quero falar para vocês a respeito do processo seletivo. Eu já estou caminhando para o final do nosso vídeo, do nosso workshop, mas eu espero que você esteja esclarecendo suas dúvidas, ok? Se tratando então do processo seletivo, como que funciona? Processo seletivo, tanto no Instituto Politécnico quanto na Universidade Atlântica, eles vão acontecer através de uma análise curricular. Essa análise curricular, ela vai então compreender em uma seriação de acordo com aquilo que você apresenta. Então, nós temos um currículo ali Vitae ou um currículo na plataforma Lattes. Então, esse currículo, você lá escreve sua formação, escreve a sua especialização, as suas experiências, enfim, os cursos que você fez, as certificações que você já também adquiriu. Tudo isso, uma vez que você escreveu no seu currículo, você vai me comprovar. Então, no processo seletivo, você vai mandar essas cópias, ou seja, escaneado, você vai mandar o scanner ali do seu diploma de graduação, do seu histórico escolar, do seu tempo de trabalho em determinada empresa, tudo aquilo que comprova o seu currículo. Dentro dessas opções, dentro dessas informações que você vai me mandar, nós vamos então verificar junto à universidade qual a pontuação que o seu currículo teve. E essa pontuação que vai ver se você é aprovado ou não, de acordo com a classificação, óbvio, que a universidade deu, e de acordo com a quantidade de vagas, né? O corte ali da nota no qual nós estamos ali avaliando o seu currículo. Então, quanto antes você fazer o processo seletivo, melhor para você no aspecto ali da concorrência. Então, mas todos precisam fazer o processo seletivo. Então, dessa maneira, esse processo seletivo é feito aqui com a secretária do Instituto Stricto Sensu. Nós vamos aí deixar os contatos, vamos deixar os e-mails. Você pode também mandar lá no nosso site, ssportugal.com, né, ali o seu interesse de participar, ou até mesmo no WhatsApp, porque a secretária vai te solicitar o seu e-mail, né, se você não fez sua inscrição no workshop, talvez a gente ainda não tenha seu e-mail, e ela vai te passar uma listagem de documentos que você vai precisar nos enviar. Uma vez analisado, juntamente com a equipe lá de Portugal, essa resposta vem em torno de 3 dias úteis e você vai ser informado se você foi aprovado ou não pelo mestrado que nós estamos aqui discutindo. Uma vez aprovado, você está apto a fazer a sua matrícula. Tudo, pessoal, é sempre aqui no Instituto Stricto Sensu. Você não vai fazer matrícula hora nenhuma com a universidade em Portugal. Nós somos a sua ponte, o seu intercâmbio entre o aluno até a universidade. Certamente, né, próximo ali do curso iniciar, você vai receber então ali seu número de matrícula da universidade, tudo aquilo que for necessário. Inclusive, quando você estiver em Portugal estudando, você pode ali nos solicitar declarações, né, de matrícula da própria universidade. Nós vamos emitir tudo isso para você, até mesmo antes que você peça, porque a nossa equipe de concierge está preparada para poder te atender. Então, o processo seletivo é dessa maneira. Então, você não precisa mandar nada autenticado, é simplesmente cópia simples para o momento do processo seletivo. E uma vez
né, aprovado, nós vamos solicitar aí depois uma série de documentos com apostilamento de raia, nós vamos aí falar para você autenticar alguns outros diplomas, enfim, nós vamos te orientar tudo a respeito disso. Tá? Então tem que ficar muito bem esclarecido, tem que ficar muito bem claro para você como é que funciona. Processo seletivo não tem custo nenhum. Uma vez que você fica sabendo se você está aprovado ou não, aí sim você pode matricular, né, no curso no qual você foi aprovado ou de repente esperar por uma próxima oportunidade, ok? Então, falando de processo seletivo, está bem esclarecido. Eu quero falar também agora sobre investimentos, sobre valores e também sobre bolsas. Muitos mandam e-mail para o nosso instituto perguntando, olha, e bolsa? Nós temos bolsas? Né? Eu quero participar do programa de bolsas da instituição. Realmente nós temos bolsas. Nós só não participamos ou não fornecemos bolsas 100%. Por que isso acontece? Porque ao invés de nós distribuirmos 2 ou 3 bolsas 100%, para beneficiar somente 3 pessoas, nós preferimos então diluir, né, essa margem aí que nós temos para oferecer bolsas de determinadas porcentagens para mais pessoas. É assim que nós entendemos, porque a nossa missão, a nossa visão é sempre na inclusão de pessoas ao ensino de qualidade. Por isso, nós então distribuímos essas bolsas de uma maneira parcial e que outros alunos também, mais alunos, sejam beneficiados por essa metodologia. Então, hoje, vamos para valores. Vamos começar então nessa parte de engenharia. Hoje um mestrado em engenharia no Brasil está em torno de R$75 mil. Então isso varia aí entre 65 mil até eu vi universidades aqui no Brasil em torno de 85 para o mestrado. Então geralmente essas universidades, como o curso é 2 anos, então elas dividem em 24 meses, então parcelas iguais. Então um curso aí de 65 mil, que é o mais barato que eu encontrei, então se você dividir de 24 vezes, dá uma parcela aí de 2.400 e alguma coisa. Então isso é a realidade do Brasil hoje. O mestrado que eu estou te apresentando, que é na União Europeia, que enfim, todos esses benefícios que eu te falei, com dupla titulação, que isso é muito importante ressaltar, esse mestrado, ele também tem um valor de 65 mil. Aí você fala, mas como? Como que você consegue então fornecer o mesmo valor? E o interessante é que você paga em real, você não paga em euro e nem em dólar. Nessa oscilação aí da moeda que tem ocorrido, você vai continuar pagando a sua mensalidade exatamente em reais, sem nenhum tipo de oscilação aí, mesmo que o câmbio dispare, fique elevado, você continua com a sua parcela. Isso te tranquiliza muito, não é verdade? Então, o curso é 65 mil, esse é o curso de tabela, então, e eu consigo dividir também de 36 vezes e não somente de 24, ou seja, o seu curso vai acabar em 2 anos, em 24 meses, mas eu financio ele para você até em 36. Isso também te dá uma folga aí para que você consiga administrar os recursos que você tem. Sendo assim, se fosse para você fechar, né, nesse valor de 65 mil, ficaria uma parcela de 36 vezes de R$ 1.806, mais a matrícula que é R$ 3.000, que eu consigo dividir a matrícula em 2 vezes para você. Então isso é o valor de tabela, de prateleira que eu tenho para te oferecer. No mês de março, nós estamos com uma promoção que é uma bolsa parcial de 25%. Então isso, eu já estou falando de uma redução de 16.250 no valor de 65 mil, ou seja, o curso ele fica 48.750 para que você então divida de 36 vezes, que isso vai dar 1.354,17. Talvez você já fez até contato com o nosso instituto e você recebeu essa proposta, porque esse é o máximo que os nossos consultores podem te oferecer nesse momento. Mas eu te falei que você que participa do workshop ia ter uma diferenciação de valores. Então, para você do workshop, eu vou conseguir ter uma bolsa de 10% a mais, ou seja, 35% de desconto. Olha, não tem nenhum outro valor que você vai conseguir mais desconto do que esse. 35% é para você que fez inscrição no workshop. Talvez esse vídeo chegou até você e você não sabia do workshop, enfim.
Então busque o link, se tiver ativo lá o link para fazer inscrição, se aceitar e aparecer a mensagem feita, o seu e-mail vai estar ali no nosso banco de dados e você pode participar. Então só vai poder participar até o final dessa promoção as pessoas que participaram desse workshop. Por isso que é importante você ver o vídeo até o final, porque no final vai vir as melhores coisas. Então, 35% de desconto, eu estou falando de uma redução do curso de R$ 22.750. Isso é, o curso vai ficar em R$ 42.250, dividido de 36 vezes, que vai dar uma parcela de R$ 1.173,62 no curso de engenharia. Então, eu te falo que realmente é muito vantajoso. Esse valor de 42 mil que eu acabei de mencionar, isso às vezes é um curso fora do país de lato sensu. Eu estou te falando de dupla titulação, lato sensu e stricto sensu. É muito vantajoso. Agora eu quero te falar o seguinte, essa é uma bolsa que ela permanece se você for adimplente. Então você, pagando a sua mensalidade, nos dias do vencimento que você escolher, você consegue manter a bolsa. Se você atrasa um dia, a sua parcela volta para o plano original. Mas deixa eu te falar, é muita redução. É algo que você tem que considerar e tem que ver que realmente é algo que tem um grande benefício para você e para sua carreira. Falando da engenharia, eu quero falar agora da parte ainda da Atlântica, na parte dos dois outros cursos. Na verdade, eu já vou então incluir todos os outros cursos, eu só estou excluindo então agora a parte da engenharia. Engenharia, o curso então de 65 mil com desconto de 35%, ele vai ficar em 42.250 em um tempo que eu estabeleci aqui com você, tá bom? Depois desse período, o valor ele volta na bolsa que tiver no determinado mês ou no valor original de 65 mil, ok? Engenharia nós estamos conversados. Os outros cursos, isso eu falo do curso de gestão empresarial, do curso de TI da Universidade Atlântica e dos cursos do Instituto Politécnico, que é o de gerontologia, que é o de o mestrado de educação especial e também do treinamento do desporto, que é a parte do treinamento de futebol, treinadores de futebol. Nós estamos então dando também os 35% de desconto. Então vamos começar a conversa. O custo de prateleira é 55 mil, então seria 36 de R$ 1.528 mais 3 mil de matrícula. Pronto, esse é o curso é o preço tabela do curso. Quando a gente fala do desconto de março, que é 25%, reduz 13.750. Então o curso ele vai para 41.250, sendo 36 de 1.145,84. Mas para você no workshop, como eu te disse, 35% de desconto. Isso é, o valor então de desconto foi para R$ 19.250 de desconto no valor de 55 mil. Isso dá R$ 35.750 o valor do curso. Isso eu estou te falando da Atlântica de dupla titulação, então 35.750. O mestrado mais especialização, ok? No Instituto Politécnico, eu estou te falando de 3 certificações, 2 especializações lato sensu e o mestrado, ok? Então, aí você fala, professor, por que a Atlântica também não dá 3 certificações? É porque é modelo de negócio. Então, 2 diplomas para a Atlântica, que é especialização em mestrado, e para o Instituto Politécnico a gente já conseguiu 3 certificações, 2 lato sensu e 1 stricto sensu. Então, esses são os valores apresentados a vocês. Então, eu quero combinar o seguinte com você. Hoje, esse vídeo está sendo vinculado a você. Então, eu tô falando que é o dia 30, né? 30 de março, que esse vídeo, você, de repente, a gente está iniciando a divulgação desse vídeo esse dia. Então, do dia 30 de março até o dia 3, né, de abril, então a semana toda vai ser a semana no qual você pode fazer o processo seletivo. Então você do workshop, você que tiver acesso a esse vídeo, então na semana do dia 30 do 3 até o dia 3 do 4,
então nós vamos receber a sua documentação para o processo seletivo. Se a sua documentação chegar já na próxima semana de abril, que vai ser lá no dia 6 de abril, você não participa mais dessa promoção, ok? Então fique muito bem acordado aquilo que nós estamos combinando. Do dia 30/3 ao dia 3 de abril, nós estamos falando que nós vamos receber os processos seletivos para os interessados na bolsa de 35%. E quando for na próxima semana, onde o resultado vai, caso você seja aprovado, o resultado vai vir então nessa próxima semana, você vai ter do dia 6/4 até o dia 10/4 para pagar a sua matrícula, ok? Ou você paga ela à vista, que é R$3.000, ou você paga ela de 2 vezes. Mas até o dia 10/4 você tem que ter pago a sua matrícula para você garantir a sua bolsa dentro dessas instituições, ok? Foi claro? Então, não esqueça dessas datas, porque após essas datas que nós estamos combinando, a universidade não me permite abrir exceção. Então, o maior desconto que eu consigo te dar é 35% por causa do workshop. Pode ficar tranquilo, nenhum outro vídeo que vier depois desse, nenhuma outra promoção que surgir, vai vir promoção maior do que essa, ok? Nós, assim, não praticamos isso, então nós estamos sendo aqui firmes com você nas datas, porque nós não podemos abrir mão desse compromisso, ok? Então, eu acredito que é um grande benefício. Eu te falo que quando eu fiz esses cursos, eu não consegui desconto como esse, e eu vejo que é uma grande oportunidade para você. Então eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas, eu quero de fato que você pense, mas aproveite essa oportunidade. Aí você pode pensar assim, professor, e essa questão do coronavírus? Olha, é algo que está acontecendo hoje, mas o coronavírus ele não vai permanecer por muito tempo. Nós queremos que a nossa turma inicie mesmo em julho, mas se caso tiver algum problema, como eu falei no vídeo anterior, se tivermos algum problema para começar em julho, a universidade não deixar, o governo, enfim, decidir que nós não podemos começar em julho, nós vamos começar em janeiro. Mas é necessário que você já garanta a sua vaga, porque esse tipo de modalidade e esse desconto que eu estou te dando, eu não consigo te dar ele em outras opções, em outras oportunidades, ok? Então, deixa eu ver se eu falei tudo com você sobre as bolsas, sobre os valores, sobre as datas. E eu quero te dizer que, olha, nós estamos na mídia social através do LinkedIn, através do Instagram, através do Facebook, através aí do nosso site ssportugal.com. O nosso nome é Instituto Stricto Sensu, tá? Então, Stricto Sensu, se você joga em qualquer rede social, você vai nos encontrar. Agora também aí no YouTube nós estamos colocando alguns vídeos, nós vamos alimentar esse canal de bastante vídeo para que você possa conhecer um pouco mais. E eu estou à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, para nós entendermos qual que é a sua necessidade e para eu tentar te ajudar naquilo que eu consigo, ok? Te falo que foi uma grande oportunidade aí compartilhar esse tempo com você. Para mim é um prazer assim apresentar isso que eu acredito, a educação superior de qualidade, investimento justamente naquilo que vale a pena, porque ninguém vai conseguir tirar de você o conhecimento. Isso é um patrimônio que ninguém tira de você. E a cada dia que você investe mais nesse patrimônio, mais você consegue compartilhar com outros, e isso só vem crescendo e valorizando o seu profissional. Eu tenho certeza que esse curso vai te dar uma visão muito interessante de mundo, de Europa e de ser um profissional realmente internacional. Eu acredito nisso, é isso de fato que é a missão da minha vida, dessa empresa, e eu entendo que você vai ser beneficiado justamente porque o nosso objetivo é incluir gestores em uma formação de nível superior, em algo muito além daquilo que nós estamos acostumados a lidar. Esse é o nosso propósito e é isso que nós queremos fazer com você, ok? Muito obrigado, então aí fique com Deus, eu espero que eu tenha sido claro e que eu tenha conseguido aí suprir a sua necessidade, pelo menos nesse primeiro momento. Forte abraço, até mais!